A história de Mackenzie Allen Phillips começa silenciosa. Quem o vê andando pela rua imagina um homem comum, dedicado à família, trabalhador, gentil. Mas por baixo de cada passo existe um peso. Um peso que ele aprendeu a chamar de a grande tristeza. Essa tristeza nasceu anos antes, numa viagem simples que deveria ser apenas um fim de semana de descanso com os 3 filhos mais novos. Sol, lago, barraca, brincadeiras, nada anunciava o que viria. Os 2 filhos mais velhos não estavam ali, um na faculdade, outro trabalhando como monitor. Mas Missy, a caçula, Missy, uma menina curiosa, inteligente, cheia de perguntas profundas demais para seus 6 anos e meio. Era o tipo de criança que ouvia uma história e não ficava só na superfície. Ela queria saber por quê. O pai adorava isso nela. Chegando ao lago Wallowan, tudo era perfeito. Montaram um acampamento, brincaram nas trilhas, comeram juntos, conversaram, riram. À noite, deitado sobre o céu estrelado, Missy pediu para ouvir novamente a lenda da princesa indígena que se jogou do penhasco para salvar o seu povo. E foi ali, no escuro da barraca, que Missy soltou a pergunta que ficaria na cabeça do pai para sempre. Papai, algum dia Deus vai pedir para eu pular de um penhasco? Mac a abraçou forte. Nunca, querida, nunca. Ele não sabia, mas aquela pergunta anunciaria um destino muito mais doloroso do que qualquer lenda. No dia seguinte, enquanto Mac salvava o filho que tinha virado a canoa no lago, Missy desapareceu. Quando Mac emergiu com o filho desmaiado nos braços, Kate, a filha do meio, gritava desesperada: "Cadê a Missy? Cadê a Missy?" E então começou a busca. Voluntários, helicópteros, cães farejadores, trilhas vasculhadas, até que a polícia encontrou algo terrível. Uma velha cabana abandonada no meio da floresta. E dentro dela, dobrado sobre uma cadeira, o vestidinho vermelho de Missy, manchado de sangue. O vestido era tudo o que restava. O corpo nunca foi encontrado. Daquele dia em diante, a grande tristeza entrou na vida de Mac como um casaco de chumbo que ele jamais conseguia tirar. Dormia com ela, acordava com ela, respirava com ela. E o mundo perdeu as cores. Anos depois, em meio a uma tempestade de gelo, Mac saiu para pegar a correspondência. A paisagem parecia congelada no tempo. Árvores cobertas de cristal, chão duro, um silêncio frio. Ao abrir a caixa de correio, encontrou apenas um envelope. Sem selo, sem carimbo, sem endereço de remetente. Apenas seu nome datilografado. Dentro, uma mensagem simples e devastadora. Mackenzie, já faz um tempo. Senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem. Assinado, Papai. Papai. A palavra que sua esposa usava para se referir a Deus. Era uma brincadeira? Um trote? Uma crueldade? Ou era outra coisa? O bilhete mexeu com tudo dentro dele. As lembranças voltaram, a raiva, a dor e, sobretudo, uma pergunta silenciosa. E se for real? Mac decidiu ir. Não contou para ninguém. Apenas pegou o jipe, alguns suprimentos e deixou um bilhete para Nan dizendo que precisava resolver algo. No fundo, ele sabia exatamente para onde estava indo. De volta ao pior momento da sua vida. A estrada parecia mais longa do que antes. Cada curva trazia uma memória. Cada árvore era como um fantasma observando sua dor. Quando Mac finalmente parou diante da cabana, sentiu o estômago afundar. A construção continuava igual, velha, suja, abandonada e carregada de sombras. Ao entrar, a atmosfera pesada quase o empurrou para fora. Ele relembrou cada detalhe, cada objeto fora do lugar, cada rastro deixado pelo sequestrador. Era como repisar o chão do próprio inferno. Em algum momento, incapaz de suportar,
Mac caiu de joelhos no chão e frio. Gritou, chorou, se revoltou e pediu respostas para Deus, mesmo sem acreditar que ele estava ouvindo. Mas então, algo aconteceu. Ele saiu da cabana para respirar. De repente, o gelo no chão começou a derreter. A temperatura subiu. O céu mudou de cor. As árvores floresceram na sua frente e a cabana velha transformou-se em uma casa de campo viva, iluminada, cheia de cor, como se alguém tivesse pintado a realidade de novo. Mac não sabia se estava sonhando, delirando ou vivendo um milagre. Então ouviu uma voz chamando seu nome. Ao seguir a voz, Mac encontrou uma mulher negra, forte, sorridente, com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo. Ela abriu os braços e disse: "Entre, meu filho, você chegou." Mac recuou. Quem? Quem é você?" Com um sorriso que parecia abraçar a alma, ela respondeu: "Eu sou o papai." Era Deus, Deus Pai, ou melhor, Deus Mãe naquela forma. Ela explicou: "Eu me apresento assim porque você não conseguiria me receber de outro jeito. Seu coração ainda tem feridas profundas causadas por figuras masculinas. Então vim na forma que você consegue aceitar." Do outro lado da sala, Jesus apareceu. Um homem simples, tranquilo, com aparência comum, roupa de carpinteiro, mãos marcadas e um sorriso tão sincero que derrubava qualquer resistência. E perto do jardim, movendo-se como vento, estava Saraiu, o Espírito Santo. Uma presença feminina, delicada, cheia de vida, difícil até de descrever. Os três o receberam com amor. Um amor que não exigia nada, não cobrava nada, não julgava nada. Era um amor que simplesmente era. Durante o fim de semana, Mac viveu diálogos que mudariam tudo. Conversas sobre dor, culpa, tragédias, amor, liberdade, perdão e a natureza de Deus. Ele descobriu que Deus nunca tinha abandonado Missy, que estava com ela no momento mais terrível, que chorou com ela, que chorou com ele. Também aprendeu que Deus não controlava as pessoas como marionetes. O amor verdadeiro só existe porque as pessoas são livres, e liberdade inclui a possibilidade do mal. Mac lutava internamente. Perguntava: "Se você é tão bom, por que deixou aquilo acontecer?" E papai respondia sempre com paciência: "Não há dor na sua vida que eu não esteja carregando junto. Eu nunca virei o rosto." Aos poucos, Mac começou a desmoronar nos braços de papai. Chorou tudo que reteve por anos. Chorou a culpa, chorou a raiva, chorou o que não sabia chorar. E Deus o segurou, como um pai deveria segurá-lo desde o início. Saraiu levou Mac até um jardim enorme, cheio de cores, plantas e formas caóticas. Parecia uma bagunça sem sentido. Mas Saraiu disse: "Este é o seu coração. E mesmo que você só veja confusão, nós vemos beleza." Eles trabalharam juntos, limpando a terra, arrancando raízes mortas, abrindo espaço para algo novo crescer. Cada planta arrancada era um símbolo. Cada galho cortado era um trauma tratado. Cada parte do jardim era um pedaço de Mac sendo reorganizado e curado. Mais tarde, Mac foi levado a um tipo de sala espiritual, onde encontrou sabedoria. Uma figura intensa, firme, que o fez encarar uma verdade difícil. Ela pediu: "Você quer julgar Deus? Então julgue. Decida quem merece o céu e quem merece o inferno." Mac recusou, mas sabedoria insistiu: "E seu pai? Você sabe o que ele sofreu antes de se tornar quem foi? Você sabe tudo sobre ele?" Ele percebeu que nunca conheceria a história completa de ninguém, nem do seu pai, nem do sequestrador, nem dele mesmo, e que julgar Deus por permitir a liberdade humana seria assumir um papel que ninguém deveria assumir. Foi um momento de humildade, rendição e entendimento. O ponto mais emocionante aconteceu quando Jesus e Saraiu conduziram Mac até um vale silencioso. Ali, papai apareceu não mais como mulher, mas como homem, uma forma que Mac agora conseguia suportar.
Eles chegaram a um lago sereno. E ali, na margem oposta, estava a Missy, feliz, brincando, viva num lugar que nenhuma dor alcança. Ela correu até a beira, rindo. Mac caiu de joelhos. Não podia tocá-la, mas podia ouvi-la. Ele disse: "Eu te amo. Sinto tanto a sua falta. Sinto muito por não ter te protegido." E Missy respondeu, sorrindo: "Eu sempre soube que você me amava, papai, e nunca estive sozinha." Aquela visão curou algo que nem Mac sabia que ainda existia dentro dele. Depois disso, papai levou Mac até um ponto escondido na floresta. Ali, mostraram exatamente onde o corpo de Missy havia sido enterrado pelo assassino. Era um momento duro, mas necessário. Papai chorou com ele. E Mac entendeu que Deus sofre junto, que ele não se afasta da dor. Ele entra na dor com a gente. Ali, Mac encontrou força para finalmente deixar Missy descansar. Ao sair da cabana e pegar a estrada, Mac sofre um acidente grave. Quando acorda no hospital, descobre que tudo aquilo, a ida, o encontro, as conversas, aconteceu entre a vida e a morte, ou entre o físico e o espiritual. Mas tudo foi real demais para ser ignorado. As coordenadas que papai revelou levaram a polícia até o corpo de Missy. O caso foi finalmente encerrado. Mac voltou para casa diferente, livre, curado, mais amoroso, mais presente com a família. De volta para Nan e para os filhos, não como um homem quebrado, mas como um homem que começou a se reconstruir. No fim, a história de Mac nos deixa uma mensagem poderosa. Deus não promete evitar tragédias, mas Ele promete nunca deixar ninguém sozinho dentro delas. A dor não tem a palavra final, o amor tem. E mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho de cura. Às vezes, esse caminho passa por uma cabana. E esse foi o resumo do livro A Cabana, de William P. Young. Se você gostou, se inscreva, curta e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até logo e fique sempre bem!